eu acho que tem um desafio que eu vou citar de novo a pesquisa da Oxford Road, porque ela é recente, eu acho que ela traz insumos interessantes para a gente pensar. Assim, é uma pesquisa que trata do cenário americano, então nem tudo se aplica a rigor para a gente, mas eu acho que os movimentos eles são um pouco semelhantes, a gente Uhum. consegue aproveitar elementos que eles trazem. E uma das coisas que eles captaram nessa pesquisa é exatamente o que aconteceu na pandemia. Porque o que aconteceu foi, houve um boom de produção e depois uma queda. E por que isso? Porque a audiência não cresceu na mesma proporção dos programas criados. Então, nos Estados Unidos, eles trazem um número, por exemplo, que os ouvintes de podcast cresceram de 100 milhões para não sei quantos milhões, 116 milhões, se eu não estou enganada. 16 milhões de novos ouvintes. Os programas foram de 800 mil para 2 milhões. Ou seja, os Caraca, programas mais que dobraram. Então, como é caramba. que você acomoda esses programas todos numa audiência que não cresceu proporcionalmente? E como é que você acomoda a grana? Porque você vai ter grana para 2 milhões de podcasts? Quem vai sobreviver? Então, por que eles veem a queda? Porque eles entendem que as pessoas se animaram, vamos fazer, isso aqui dá pra fazer de casa, a gente tá distanciado, vamos fazer. E de repente elas perceberam, puxa, mas talvez não seja tão simples assim fazer um podcast, custa dinheiro, eu não tenho um É. patrocinador, não tô conseguindo um patrocinador e pela minha audiência não consigo provar para um patrocinador que ele deve investir em mim. Mas teve Então uma elas param mudança de fazer. até das próprias plataformas, que antes elas não monetizavam o seu conteúdo. Por exemplo, quando você coloca um vídeo no YouTube, se ele performa bem, você consegue ser monetizado. Mas as plataformas de áudio antes não monetizavam. Hoje em dia, você já vê essa mudança. Então a gente dependia para produzir de publicidade, Apenas. apenas publicidade. É tipo achar um patrocinador que consiga bancar ou produzir em casa. Com ferramentas em casa, que foi o que a gente fez por muito tempo. Hoje em dia, você já consegue monetizar em várias plataformas de áudio, o que é super legal. Uhum. E que essa mudança foi uma pressão mesmo de vários podcasters em cima das plataformas de áudio. Do tipo, gente, a gente tá produzindo aqui conteúdo de graça, Sim. movimentando a sua plataforma e cadê? E acaba sendo mais difícil para os pequenos podcasts ou para quem acabou de criar um, se manter, né, nesse mercado que é isso, as principais marcas e publicidades estão focadas nesses gigantescos, assim. É É. Eu importante acho dar a que voz, né, o espaço um pouco também para os menores. Sim. se o seu podcast é menor, mas é muito nichado, eu acho que é mais fácil, porque você Tá. consegue provar ali ou apresentar para as marcas, É. para potenciais patrocinadores, que tem uma coisa qualitativa ali que sei lá, eu faço o meu podcast antes, né, o Põe na Estante, era um podcast de livros. Todo mundo que ouve esse podcast lê livros, todo mundo consome livros. Então, assim, você tem uma qualidade ali naquela audiência que por mais que eu não chegasse a 50 mil ouvintes, eu consigo te dizer que todas as pessoas, se você tem, sei lá, uma marca que está ligada ao universo literário, todas as pessoas ali são potenciais É. consumidores, né? Uhum. Enfim. Mas se você tem um podcast que não é tão nichado, é mais difícil, eu acho, você conseguir trazer esse valor, porque aí o que vai contar é o número, Uhum. né? O que vai É. contar é a quantidade de ouvintes.